Eu vou receber esse convidado, não podia ser diferente, né? Me manda uma brama extra aqui, tá bom, gente? Olha, me manda uma brama extra, tá? Tô aqui para provar que é brama extra, tá? Não podia deixar de Tá ser. tudo atrasado. Vou estar aqui tomando a minha braminha. É uma das pessoas que eu admiro, uma grande empreendedora, uma mulher de cultura de Tá gestão de tudo pessoas atrasado. fantástico, numa revenda Cervantes, que é aqui de Montes Claros, mas que várias vezes, né, ganhou prêmios aí, destaque da Ambev no Brasil, além de ter ganho o prêmio de melhores pessoas para se trabalhar no Brasil, durante, se não me engano, 2 ou 3 anos, ela vai falar sobre isso. Então, meu boa noite, Mariela Batista, seja bem-vinda. Boa noite, Gregório. Eu também te faço um brinde com você aí, com a Bud, nesse quinto nosso, né? Muito feliz por estar aqui com você, com todos que estão nos ouvindo, e com uma responsabilidade grande, me sinto muito abençoada pelo Frei Rogério. Eu participei da palestra dele, desse bate-papo, e a responsabilidade de falar depois do Frei Rogério e antes do Maurício. Vamos lá, vamos nos esforçar aqui bastante, né? Uai, Mas tem certeza que vai ser muito bom. Me fala um pouquinho para o pessoal, fala um pouquinho da Cervantes, da sua revenda, para o pessoal conhecer da sua empresa, da filosofia de sua empresa. Fala alguns pontos para a gente, para o pessoal já saber sobre você, sobre a empresa, porque tem gente fora aqui, só para o pessoal te conhecer. tá, então. Eu sou Mariela, estou aqui, já sou uma Montes Clarense, né? Há 28 anos aqui em Montes Claros, e a gente está aí da Cervantes, distribuidora de bebidas Cervantes, que é uma empresa distribuidora exclusiva da Ambev, e nós temos aí um título de embaixadores da Ambev, são 12 revendas apenas no Brasil, em mais de 100 revendas, o que nos traz também uma grande responsabilidade, né, com excelência, e a gente se orgulha muito, muito desse título também. E Mariela, somos... só um minutinho, eles estão pedindo para você baixar o som do computador. Baixar o som? Eu acho que está dando eco aí, não é isso? É o som da baixinha do volume um pouco, né? Estão pedindo só porque sua voz está chegando muito alto, tá? Peraí. Sua voz está chegando muito alto. Só baixar Veja se melhorou. Melhorou, gente? Melhorou agora? Está bem melhor? Tá, eles só estão confirmando aqui. Tá ok, agora tá ok. Tá ok? Então, tá bom. Então, nós somos a distribuidora da Ambev, exclusivos Ambev, em Montes Claros e mais 30 municípios aqui do norte de Minas. Somos hoje mais de 200 colaboradores e temos, então, somos embaixadores da companhia, né? São 12 revendas no Brasil e nós estamos entre elas como reconhecimento da nossa excelência. Maravilha. Então, nós estamos falando sobre liderança, né? Vamos estar entrando no sexto pilar, que é a gente falar do senso de unidade, né? Um só coração e uma só alma. Quanto que isso é difícil. Eu coloco no sexto pilar, Mariela, porque, veja bem, para chegar lá, né, tem 5 pilares antes para chegar nisso. Não é fácil para qualquer empresa, para qualquer líder. E eu queria te perguntar, e eu sei que sua empresa, eu conheço, né, muitos anos, já dei treinamentos, a gente se conhece há muito tempo, e sei que sua empresa tem muito isso, né? Essa busca do senso de unidade, né? Tem até a frase que eu coloco lá no livro: sonho que se sonha sozinho apenas sonho que se sonha junto é começo de realidade. E fala um pouquinho como é que você vai buscando construir isso na sua empresa, de que forma é possível chegar mais próximo desse senso de unidade, dessa mente mestra, desse um só coração, uma só alma, porque é alguém que conquistou esses títulos da Ambev, que está entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, tem esse senso de unidade bem definido. Me fala um pouco disso. Eu acho que é um tema que eu queria aprofundar muito com você, que é o nosso sexto pilar. Então, vamos lá, o senso de unidade. Eu queria voltar lá atrás, quando a gente começou, e falando de um senso de unidade que começa entre os sócios, a diretoria. Quando meu pai sugeriu o nome Cervantes, em alusão a Miguel de Cervantes, o autor da obra grande, né, grande romance, Dom Quixote. E Dom Quixote, ele é isso, ele é o sonhador do impossível, e ele nunca esteve sozinho, sempre acompanhado pelo seu fiel escudeiro. E a nossa história, realmente, ela tem sido baseada em sonhos, e sonho que se sonha sozinho não se realiza. Então, a gente faz parte da nossa cultura essa questão de compartilhar, de preocupar um com o outro, né?
E para falar da unidade, cultura a gente já falou isso outras vezes, não acontece de um dia para o outro. Mas de lá para cá, nesses 27 anos, eu posso dizer que a cultura ela começa da hora do recrutamento e da seleção do colaborador. Quando não participa a área de DP responsável, não. Departamento pessoal, sim, mas está sempre acompanhado ali pelo gestor direto daqueles novos contratados, porque ele tem essa responsabilidade, aquele olho no olho, né? E aí, passada recrutamento e seleção, a gente vem, eu ouvi do Frei Rogério sobre a acolhida, e nós temos a integração. E a integração é um dia que aquele colaborador passa com a gente e começa comigo, fazendo essa integração, contando a história da Cervantes, falando dos nossos valores, falando de que temos uma ouvidoria, que eu sou todo ouvidos, que podem procurar a qualquer hora, e falando dos nossos valores, e a liderança é um dos nossos valores. E aí passa pela integração, e aí vem as rotinas diárias, metas compartilhadas, acompanhamentos, aquele líder que tem a empatia, que é colaborativo, que quer estar ali ajudando a entregar todas as metas juntos. E aí a gente tem um ciclo de gente, onde o líder ele avalia o seu liderado, olha a responsabilidade, leva para uma reunião de gente, onde os diretores participam, e aí são alguns dias dedicados a falar sobre cada colaborador, e aí ele devolve para o colaborador aquela avaliação, aquela classificação, monta um plano de desenvolvimento, um plano de recuperação, e daí a alguns meses ele vai rever esse plano, e é um ciclo mesmo. E essa é a importância da gente cuidar de gente. Se você quer ter o senso da unidade, você tem que cuidar das pessoas, você tem que ter um interesse genuíno pelas pessoas, né? E as metas são desafiadoras, a gente bate as metas, a gente celebra as metas, né? Então, na Cervantes, meta batida é festa garantida. Claro que desde o ano passado, a gente não consegue fazer as comemorações da forma que a gente fazia, mas a gente adaptou, a gente tem as caixas presentes, a gente faz a camiseta de presente, enfim, tem que celebrar pequenas e grandes conquistas. Posso falando mais, o reconhecimento, ele dá esse senso de unidade, e aí a gente tem o reconhecimento mensal, a gente tem o reconhecimento anual, a gente tem as melhores práticas, que são pequenas ou grandes sugestões que a gente divulga na nossa reunião mensal, feita agora por Zoom, e aquele colaborador, ele é premiado com a nossa moeda, né, o nosso orgulho real, e ainda mais se for uma melhor prática de redução de custos, e dessa maneira você vai dando visibilidade, vai acolhendo, e as sugestões, elas vêm de todas as áreas, porque são essas pessoas que têm olho de dono, que podem contribuir aí conosco, né? Tem outra questão também, que é o nosso programa de participação nos resultados e produtividade. Algumas empresas decidem por esse programa, como ele não é obrigatório, por alguns níveis hierárquicos. Lá na Revenda, não. Na Revenda, todos participam desse programa. E 50% do peso das metas são coletivas. Então, todos os meses a gente compartilha as metas coletivas, a gente divulga as metas setoriais e as individuais. Então, o reconhecimento também é muito importante. Celebração, acompanhamento. Deixa eu ver se eu posso falar mais alguma coisa ainda sobre essa questão da unidade. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Acho que é isso. Pode me fazer mais algumas perguntas aí que eu posso estar contribuindo também. Então, eu digo assim, trazendo o exemplo de Jesus, eu digo que quando Jesus, que é o mentor, reuniu os discípulos na mesa eucarística, naquela noite de Páscoa, ele fez um resumo da essência da mentalidade da unidade, né? Ele praticou lava pés, ensinou eles a servir, mostrou para eles que o pão e o vinho, o amor, doação, que falou do amai-vos uns aos outros. Então, tudo aquilo significava esse que eu chamo de mindset da unidade, né? Imagino que isso tem um ritual aqui. Imagino quando a gente fala mindset da unidade, tem essa filosofia, essa mentalidade da unidade que Jesus deixou muito bem, né? Porque depois, lá no Atos dos Apóstolos, se fala que os discípulos eram um só coração e uma só alma. Olha que bonito, né? Quer dizer, eles conseguiram depois compreender isso. E lógico que isso não é uma coisa fácil, né? Você falou de alguns rituais, de algumas coisas da mentalidade, da unidade. Mas o que você acha que faz a diferença mesmo? Digamos que os empreendedores estão te escutando, os líderes estão te escutando agora.
e ele fala, eu quero trazer essa mentalidade de unidade para a minha empresa, e você agora é mentora deles. Olha a responsabilidade, né? O que você vai falar para eles? Que aspectos que eles têm que ter cuidado? Que rituais? O que você diria para eles? Você está fazendo uma palestra cheia de empreendedores curiosos, né? De líderes curiosos, para implantar isso. Maniela, eu gostei, fantástico. Quero implantar isso na minha empresa. Por onde eu começo? Como é que a gente pode fazer isso? Você falou antes também, mas é liderança pelo exemplo e partilhando um sonho também. Esse sonho, essa missão, essa visão da revenda, da Cervantes, você não vai encontrá-los nas paredes escritos. Eu falo que eles têm que estar escritos no coração, na nossa alma, né? Tem que estar interiorizados. E o sonho que a gente compartilha com os nossos colaboradores é de ser uma empresa que inspira as pessoas a fazer o bem. Então, eu falo toda hora. Mas fazer o bem, no primeiro momento, vem o bem solidário. Claro, a gente também faz o bem solidário, né? Você sabe aí da nossa atuação, da doação da revenda, adoção de quarto lá na Santa Casa, o Setembro do Idoso, que a gente reverte 50% do nosso lucro para o Asilo São Vicente de Paulo e outras iniciativas. Mas o fazer o bem, ele, assim, ele transcende isso. O fazer o bem é quando a gente, por exemplo, hoje na revenda, a gente tem um foco, sempre teve, mas ainda mais no cliente, então fazer o bem pelo mercado, pelo seu cliente, pelo consumidor, pelo seu time que está ali com você, o motorista, os dois ajudantes, e junto com os vendedores. Então, essa mentalidade de compartilhar sonho, compartilhar meta, comunicação transparente, ter fácil acesso à comunicação fácil, a linguagem que chega às pessoas, sabe? E estar no lugar do outro, saber a dor do outro. A gente tem fixado em três pilares, eu vou dizer assim, que é a escuta ativa, seja no mercado, seja nos nossos clientes internos, nos próprios colaboradores, escutar de verdade, estar 100% na escuta ativa, a colaboração. Eu não posso ter uma empresa que tenha a área comercial, a área financeira, UTI, operação, não. As áreas estão integradas, é muita colaboração. Por isso a gente precisa de muita disciplina para essas áreas estarem se reunindo, estarem compartilhando as metas. A meta sua é minha meta, e por aí vai. Então, esse compartilhamento. Então, eu falei da escuta ativa, da colaboração e também da visão de longo prazo. Eu penso que muitas vezes a gente é muito imediatista, e a gente, na Cervantes, a gente já conseguiu entender que, às vezes, leva um tempo, as coisas acontecem, né? E sem pegar atalhos, nunca pegamos atalhos, isso é super importante. Então, reunindo isso, a escuta ativa, a colaboração e essa visão de longo prazo, a gente consegue reunir compartilhando sonho, compartilhando metas, senso de justiça, né? E aí Jesus traz muito disso também, né? E você falou também. Então, eu poderia dizer isso, que a gente tem que estar presente, né? E a gente estando presente, eu sou mas eu posso dizer que hoje os donos da Cervantes são 217 colaboradores, todo mundo com olho de dono, todo mundo querendo fazer a empresa, fazer o bem, crescer, ser melhor, é esse sentimento que a gente cultiva lá. Ô, Mariela, sabe o que me chama muita atenção? Porque tem algumas frases que parece que já encarnaram em vocês, né? Quando você fala assim, fazer o bem. Eu me lembro quando eu fui dar todo o treinamento para vocês lá de coach, essa frase, né? Eu usei muito ela, né? Quando você fala da frase, quando o sonho sozinho é apenas um sonho, quando o sonho que se sonha junto é começo de realidade, fazer o bem, e o bem que não é só, lógico, você tem compromisso com os projetos sociais, e fantástico esses compromissos, mas fazer o bem é quando eu ajudo o meu colega do outro setor, eu estou fazendo bem. Como é que vocês tratam isso de uma maneira lá? E que isso acaba as pessoas falando isso de uma maneira natural. Você entra, você sente o clima. Não é algo que só está numa frase, na parede. Como você diz, isso é vivido, as pessoas falam disso assim naturalmente, né? Como se estivessem conversando outros assuntos. E quando não faz isso, alguém questiona. Bom, isso é muito legal, né? Chegar nesse nível. É difícil, Mariela, é difícil chegar. É difícil, porque a empresa ela vai se renovando, os valores eles vão sendo revisitados também, as pessoas, né, a gente tem um nível de turnover saudável, posso dizer assim, mas o importante é que a gente consiga todos os dias, né, isso daí tem que brilhar o olho por estar lá. E eu vou te dar alguns exemplos, por exemplo,
por exemplo, na última integração que eu fiz, de 6 colaboradores nessa semana, 4 deles era por indicação. Quer dizer, a gente tem que ter esse sentimento de pertencimento. Eu gosto de estar aqui, eu amo estar aqui, trabalhar aqui, então eu quero trazer pessoas que eu gosto também para estarem aqui na minha revenda, né? Eu gosto muito disso. Inclusive, tem apadrinhamento, tem vários projetos nossos lá também, né? Esse sentimento de pertencimento é muito importante. Tem uma outra questão sobre a unidade, e aí, avançando um pouco na unidade, que é o sentimento que a gente tem que prezar pela comunidade, pelo ambiente. A gente tem um projeto Recicla, que é recolher, então, o vidro, né, a logística reversa, que é recolher o vidro que a gente vende para os nossos clientes depois de utilizados. E o projeto Campeão já vai para mais de 2 anos, a gente foi piloto no Brasil, e algumas empresas me ligam e falam assim, mas como que conseguiu que o motorista e o ajudante, que eles fizessem isso? Porque aqui estão reclamando. É unidade, é um entendimento que os vendedores vendem, que a gente tem uma preocupação com a sustentabilidade, com o ambiente. Eu não tive problema algum. Todo mundo entende que tem que fazer o bem, seja ali para a revenda, seja pelo ambiente, pela comunidade, por você, por sua família. Então, a gente vai traduzindo isso, mas eu penso que é com um exemplo mesmo, com presença e com brilho no olhar aí que todo mundo tem que ter por aquilo que faz. Eu particularmente, creio nisso, creio na paixão do líder. O líder tem que ser apaixonado por isso. Quando o líder é apaixonado, eu falo que a empresa tem muita cara do dono, né? Quando o líder é apaixonado, ele transmite isso, aí sim as coisas acontecem, né? Vem muito do líder. Outra coisa que eu gosto, eu sinto nessa parte também, falo muito desse olho de dono, da atitude do dono, né? Os discípulos tinham muito esse senso de pertencimento, né? Aquilo já não era mais uma causa de Jesus, passou a ser deles, né? Aquilo ali eles levaram, né? O cristianismo cresceu porque eles começaram a virar outro Cristo, né? E quando a gente estuda a atitude de dono, é uma coisa que eu gosto de estudar, estou com um projeto aí com uma parceira para a gente trabalhar nessa ideia da atitude, do olho de dono, como vocês chamam aí. E tem uma pesquisa que fala que os melhores funcionários são aqueles que vão trabalhar como se eles fossem dono da empresa, da organização, do negócio. E essa visão, para mim, quando a gente consegue que o liderado, ele se torne como um outro líder, eu acho isso fantástico, né? Isso, para mim, é olho de dono, é atitude de dono, e eu sei que você tem essa linha lá também. Me fala um pouquinho disso, fala um pouquinho para o pessoal. Antes de você responder, o Maurício está dizendo aqui, Mariela dá um exemplo de garra e gestão, liderança de grande destaque, né? O Maurício lá da Santa Casa. Obrigada. Já está com a gente. Hugo Soares, também lá da Santa Casa. Parabéns, grande e competente amiga Mariela, tá? Está mandando um abraço para você, empreendedora, um ser humano incrível. Também mandando aí um grande abraço ao livro, ao evento. Obrigado, Hugo. A Renata, também. Karine, parabéns, Mariela. O Lucas Lessa aqui, meu companheiro aqui também. Muita gente entrando aqui, falando e comentando, tá? Pode, vai lá. Obrigada. Então, voltando ao olho de dono, o olho de dono, né, que o carro não é alugado, né, então a gente tem que ter toda aquela responsabilidade. E aí passa, por exemplo, quando a gente tem um OBZ, que é todas nossas despesas já planejadas do ano, e a gente compartilha essa meta, então cada torneira que estiver vazando, existe um relato, não precisa ser meu, é de outra pessoa que passou ali, de um motorista, de um ajudante, de um operador de empilhadeira, de um vendedor, e ele relata não ao desperdício. Isso são pequenos, né? Pequenos exemplos que eu estou dando. Mas tem o olho de dono também, por exemplo, quando a gente tem os donos de pilares do SGPO, que é um programa operacional que nós temos lá, da excelência, aonde eles têm um olho de dono que, assim, me encanta. E tem uma coisa que eu quero falar, o líder, ele tem que preparar pessoas melhores do que ele. E hoje, eu falo, eu e Jean e meu pai, que hoje as pessoas que estão lá, elas são muito melhores que a gente. A gente tem uma bagagem, tem uma experiência, mas quem está lá liderando é um olho de dono, é fazer brilhar, é querer subir no pódio, é estar levando Montes Claros a ser reconhecida no Brasil. Então, esses donos dos pilares, eles defendem aquilo ali, eles têm uma expertise, têm um conhecimento. E o que cabe a nós?
desenvolvê-los, oferecer, né, oportunidades deles se desenvolverem, e assim, essa via aí de mão dupla também, né, o olho de dono, ele tem que ter todo o embasamento e todo, a gente está suportando isso de trás, como você falou, tanto de uma forma estruturada, né, que seja com os materiais, palmes, caminhões e tudo mais, e seja com formação de pessoas, sempre investindo em formação de pessoas. Fantástico, fantástico. Eu falo aqui que os inimigos do mais sete da unidade estão ligados aos gigantes das fraquezas da nossa alma, como a inveja, ciúme, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? E eu falo, imagine isso multiplicado em um grupo, né? O que pode gerar, né? Por melhores resultados que se possam ter, né? Em algum momento isso vai desmoronar. É preciso vencer por meio do diálogo o voo com outros gigantes da alma, começando pela humildade, cooperação, compromisso, responsabilidade. E imagine isso multiplicado, né? Como é que é essa questão, né? Inveja, orgulho. Mas nem sempre é fácil administrar isso e toda empresa tem seus problemas, né? Com dificuldades, às vezes o colaborador acha que tem justiça, né? E Jesus estava sempre ensinando para os discípulos isso daí, né? Às vezes chegava a colocar uma criança no meio deles para ensinar para eles sobre a humildade, né? Como é que você administra isso dentro da empresa, né? Essas dificuldades, essas vaidades, porque quando você chega no nível desse, não significa que não tenha, né? Nós também temos essas dificuldades para construir unidade. Eu penso que a nossa liderança ela está bem madura nesse sentido, mas a comunicação transparente, você não deixar para trás nada também é importante. Precisa ter essa abertura, precisa, né? O ciclo de gente, eu não preciso esperar um ciclo de gente para dar um feedback. Então tem aqueles feedbacks informais, né? Que a gente pode estar promovendo, e a gente faz isso muito lá na Revenda, os líderes com seus liderados. Agora, falando assim, entre líderes, essa maturidade, esse senso de unidade, de que o resultado é da revenda, não é meu, não é comercial, não é financeiro, não é logístico, não é da controladoria. Esse sentimento, como a gente já tem isso assim bem sedimentado lá, tá um pouco melhor para a gente trabalhar isso. Mas quando acontece, sentar, reunir e com muita clareza colocar os pontos, escutar, saber que você pode estar errado, né? Ter humildade de voltar atrás, de reconhecer o erro e de falar, vamos junto, né? E aquilo que eu costumo dizer, a liderança, quanto mais autoridade, mais serviço. Né? Então, o líder, não é porque ele é líder que ele não pode nada, para falar a verdade, né? Na verdade, ele tem que estar ali como aquela pessoa que vai estar dando o equilíbrio, que está dando o exemplo, inspirando as pessoas a fazer o bem, a conquistar, né, os seus resultados. Eu digo que um ambiente de diálogo que promove isso, às vezes tem conflitos. Eu falo no livro dos conflitos saudáveis, que muita gente pensa, um ambiente de um só coração, uma só alma, não tem conflito. Nossa, beleza, não tem conflito. E aí, em muitas organizações eu falo que tem um conflito, tem um conflito velado, escondido, né? Ele não é saudável, né? E os conflitos, na minha visão, eu coloco isso, ajuda a gente a amadurecer. Jesus tinha, sim, explorava esses conflitos, e eu tento que a liderança de Jesus é a liderança da comunicação, do diálogo, do ensinamento, e para mim, conflitos, se eles forem bem direcionados, eles são saudáveis, né? Então, eu coloco isso como fazendo parte do mais sete da unidade. Como é que é isso aí? Aí no Cervantes não tem conflito, é tudo bem, é tudo tranquilo? Como é que você vê isso? Tem os conflitos. Depende da forma que você vai direcioná-los, eles vão se tornar saudáveis e aprendizados, né? Porque um conflito você precisa sair dali com um aprendizado. E a Cleide, nossa gerente de operações, ela até me lembrou um conflito, porque ela foi da área comercial, foi para a logística, e quando ela chegou em logística, ela enfrentou aquilo, porque o mundo de vendas é um mundo que quer vender muito, muito, sempre mais. E o mundo de operações quer entregar tudo que eles venderam, mas as coisas não começaram assim tão fáceis. E aí foi com muito alinhamento, foi com discussões saudáveis, né, com RPS, com reunião de kickoff, que as coisas foram alinhadas, e hoje a gente olha e fala assim, nossa, nós já vivemos aquilo.
Claro, existe ainda alguma coisa, alguma disparidade, algum conflito, mas é muito alinhamento que foi feito. Por isso, aquilo que você falou, comunicação, diálogo, volta atrás, um passo para frente, dois para trás, e aquele objetivo comum. O comum é o sucesso da revenda, o sucesso da empresa, e não de uma área em particular, e nem de uma pessoa em particular. Eu sempre digo que os conflitos saudáveis, eles são muito bons, né? Eles ajudam a empresa a crescer, é o que você falou, muito alinhamento, para isso precisa muito diálogo, muita conversa. É a diferença do autoritarismo e da autoridade, que no autoritarismo vem alguém, põe assim, pronto, acabou, né? Na autoridade do líder, não, ele exerce essa autoridade, ele exerce uma influência positiva, ele leva esta comunicação para resolver os problemas. Então, eu vejo que por falta de diálogo, né, você acaba escondendo debaixo do tapete conflitos e depois eles acabam se tornando de outra maneira muito mais complicada, muito mais perigosa. Eu falo também um pouco de 3 palavras-chave: compromisso, generosidade e falo também da confiança. Se não houver confiança, gente, não adianta. A relação de confiança, ela é muito importante num trabalho de construção de unidade, né? De um trabalho de construção de equipes de alto desempenho. A generosidade, muita gente pensa, a generosidade no mundo dos serviços, eu coloco no meu livro lá que um psicólogo pesquisou isso e falou que não, que líderes mais generosos, quando a generosidade é trabalhada dentro da organização, que empresas e líderes e pessoas assim tendem a crescer mais, né? Porque eu não estou só querendo sugar do outro, eu não só estou querendo só o meu interesse, estou disposto a doar, a entregar. Como é que você alimenta isso nos seus colaboradores, mantém esse clima, essa cultura de gestão de pessoas, que isso seja constante, isso não se perca ao longo do tempo? Como é que é possível manter isso durante tanto tempo, tantos anos? Claro, com, às vezes mais, menos, com as variações, com às vezes os problemas que aparecem, mas como é que é possível manter isso, né? Essa é uma pergunta, assim, como é que é possível ser permanente nisso? Bem, está no nosso DNA da Cervantes, né, dessa preocupação com o próximo, com a comunidade, e a gente tem algumas coisas estruturadas. Eu citei aí o Setembro do Idoso, né, que é a venda, 50% da venda do refri, isso é uma ação já que tem mais de 15 anos, mais de 20 anos, e temos também, a gente acabou de fazer a campanha do agasalho. A Cervantes, ela comprou, providenciou cobertores, mas sabe quantas peças a gente arrecadou? Mais de 1.090 peças dos colaboradores. Isso é tão bacana, né? Todo mundo, e aí a gente entrega, providencia, e amanhã na Super Matinal, que é a nossa reunião mensal, a gente leva as fotos das entregas, e quem é que não gosta de ser generoso? A generosidade, ela reviva, né? Reaviva o nosso coração, assim. E fora essa generosidade solidária, é aquilo que eu falei, aquela generosidade com, por exemplo, nós temos os padrinhos na Cervantes. Quem já não foi um colaborador novo, que não sabia a rotina do ajudante, que não sabia como é que fazia a outra rotina? Então, a gente está ali para acolher, para treinar e para dar a melhor condição para aquele colaborador novo chegar. Isso é generosidade também, é querer o bem, é saber que a pessoa está chegando, que precisa de atenção, né? Que ela não sabe o que a gente já sabe durante tantos anos. Então, esse acolhimento também eu chamaria de generosidade. Esse projeto Padrinhos na Cervantes. Que bacana. Muita gente dando né, agradecendo aqui, mandando agradecer. Cleide, né? Você falou da Cleide, eu Ela... um abraço aqui. Andréia, Cláudia, Aline Guedes, né? Raquel Narciso, evento edificante, parabéns, Gregório, e todos os palestrantes, né? O pessoal entrando aqui agradecendo. Mariela, como líder, qual é o legado que você quer deixar? Nossa, essa pergunta. Mas é o nosso sonho. Eu, como líder, não quero ser lembrada como assim, Mariela foi a proprietária da Cervantes. Não, foi uma pessoa que inspirou as pessoas a fazerem o bem. Eu acho que é isso tudo que eu espero. E fazer o bem é desenvolvendo as pessoas. Hoje, o meu maior compromisso na Cervantes é desenvolver as pessoas, é vê-las crescendo, é ajudando nas dificuldades, e estar com elas, assim, de forma genuína mesmo. Eu gosto das pessoas, eu não tenho medo, assim, de enfrentar os conflitos, porque eu sei que o diálogo, eu sei que com amor a gente resolve tudo. E aí estamos falando de pequenos e grandes problemas, né? Então é isso. O meu legado é ser lembrada como uma pessoa que inspirou as pessoas a fazer o bem.
Acho que isso é muito bacana, como a Cervantes também quer ser uma empresa que inspira as pessoas a fazer o bem. Meu livro, ele quer ajudar os líderes muito nessa questão de gestão de pessoas, principalmente. Eu falo que os 7 pilares da liderança ajudam a transformar e empoderar as pessoas, né? Eu acho que as pessoas se empoderam, né, daquilo que elas têm de melhor, né, quando elas olham para a liderança de Jesus. Empoderar as pessoas, torná-las melhor, transformar, para mim é algo importante. E essa cultura de gestão de gente, que é algo assim que vocês massificam e é bem vivido aí, eu vejo que é algo que todos os líderes deveriam ter um olhar sobre formar uma cultura de gestão de gente bem capaz. Que mensagem você deixa para os líderes para conseguir construir uma cultura de gente motivada, gente qualificada, gente empoderada? O líder, ele tem que, então, primeiro, esse interesse genuíno e saber que ele está ali para servir. Então, ele tem que encontrar em cada liderado dele, que todos têm talentos, né? Hoje eu recebi de você isso. Os líderes, eles têm os dons e cada liderado tem dons e talentos também. E a gente precisa reconhecer e trazer isso de cada um, porque é a força de todos, né? Não adianta, né? Eu falo isso, essa frase é muito verdadeira. Sozinho a gente não chega lá. Então, tem que sonhar juntos, tem que realizar juntos, tem que acreditar. E o líder, ele pode perder tudo menos a cabeça. Então, tem que ter um equilíbrio emocional, tem que trabalhar isso, tem que saber a hora, né, de, como Jesus, né, daquele chamar atenção, da hora do elogio, tudo faz parte aí dessa liderança servidora. Então, acho que para o líder é isso, é entender que se ele está ali, se ele chegou até ali, é para ele servir. Que bacana, que bacana. Nossa, fantástico. Tem gente falando assim, que live maravilhosa, viu? Tá no comentário aqui, cada um que passa aqui deixa uma mensagem, deixa a essência do pilar, né, da liderança de Jesus. A gente busca extrair esses 7 pilares, busca extrair o melhor. Mariela, Jesus, o mentor inspirador de todos os tempos. Em que Jesus te inspira na vida, no negócio, em tudo? Quem é para você esse Jesus, esse mestre, esse mentor inspirador? Jesus, para mim, é a pessoa que eu escolhi para seguir, né? Então, eu sempre peço que eu tenha um coração igual a ele, que é um coração generoso, é um coração que perdoa, é um coração que olha para o próximo, é um coração que está aí para servir. Então, Jesus, eu escolhi para segui-lo, né? Então, na minha vida, eu tenho isso para mim, é a minha fonte de inspiração. Então, quando eu recebi o seu livro, né, eu adquiri, entreguei já para os meus gerentes, porque eu entendo que ele é o maior líder que nós temos que seguir. Ele é verdade, ele é amor, né? A linguagem dele é o amor, e a gente pode ter essa linguagem dentro das nossas empresas, sim. Eu costumo falar, uma vez no final do ano, subi no pallet lá e falei assim, gente, eu amo vocês, mas como assim você? Eu amo, é um amor de um para o outro, não é um amor com meu filho, um amor do meu pai, um amor do meu marido, mas é um amor que eu tenho por vocês, e é verdadeiro, é um tipo de amor que eu quero melhor para cada um, que eu quero uma contribuição, que a gente seja uma família Cervantes, a gente traz isso muito, muito conosco também. E já meio que encerrando, vou dar um spoiler aí da campanha da Budweiser, a nossa marca global, que vem aí, que chega com toda a força, até fiz um brinde aí com você. E a campanha traz um atleta da NBA, onde ele está naquele minuto final ali, no lance livre, para resolver a vida. E aí vai os batimentos, e aí vai todo o time reserva lá, do tempo dele, e é com essa força, com essa energia de todos, que ele vai, faz o lance livre, acerta, conquista o campeonato, e aí o lema é: ninguém sonha sozinho. Então, acho que estamos alinhados aí. Ninguém sonha sozinho. Valeu. Que bacana. E não poderia deixar de falar, a gente vende cerveja, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande com o consumo responsável, com todas as nossas campanhas. Então, para você, veja o seu limite, se beber, não dirija e não venda cerveja para menores de 18 anos. Que legal. Olha, eu estou bebendo, eu não vou dirigir, eu estou em casa. Eu também estou em casa, ó. Olha, Mariela, muitíssimo obrigado. Fantástico. Conversar com você é sempre muito especial.
por você inspirar, por você viver aquilo que prega. É muito bacana, Pura Cervantes, ser para nós aqui na região essa revenda muito importante, né? Por tudo que vocês têm construído ao longo do tempo, né? A Mariana não podia deixar de ser, né, Mariela? Você é uma líder inspiradora, parabéns todos os dias. A Camila da Santa Casa, muito inspiradora a fala da Mariela, parabéns, é muito legal. Quero te agradecer muito, muito mesmo, né? Que Deus abençoe você, a empresa, né? Um abraço no Jaime, nos meninos aí, toda a sua família. Obrigado por esse compromisso, muito legal. O Marcílio, né, que é neuro, grande amigo, doutor Marcílio, parabéns pelo evento, grande abraço para você. Muito agradável ver e ouvir a Mariela falar sobre vários projetos edificantes, fazer o bem, sempre em toda situação. Raquel, Mariela, obrigado pelo aprendizado de hoje. Hugo, muito inspirador. Parabéns, Mariela, pelo grande trabalho. Os comentários já dizem tudo, né? Então, obrigado. Muito obrigada aí a vocês que participaram. Cervantes de Portas Abertas, um outro projeto, né? Estamos lá sempre para acolher todo mundo também e dividir o conhecimento. Deus obrigada, abençoe. Gregório. Grande abraço, valeu. Maravilha.